O Despertar das Feras. A Revolução Proibida de Angela Carter. Feche os olhos por um segundo e pense na Bela Adormecida. O que você vê? Uma princesa passiva, suspensa no tempo, esperando que o desejo de um estranho a traga de volta à vida? Agora pense na Chapeuzinho Vermelho. Uma menina ingênua, punida por desviar do caminho, devorada por um lobo que representa o perigo do mundo masculino? Pois bem, esqueça tudo o que a Disney te ensinou. Esqueça a doçura anestesiada dos contos de fadas que te contaram para que você dormisse tranquila. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou te mostrar que o verdadeiro perigo não está no lobo da floresta, mas no final feliz que te venderam como recompensa. Angela Carter não queria que você dormisse. Ela queria que você acordasse no meio do pesadelo e percebesse que a faca sempre esteve na sua mão. Ela foi a mulher que olhou para o patriarcado, esse sistema milenar que dita quem deve ser caça e quem deve ser caçador, e disse: "Eu vou quebrar os seus espelhos." Ela não apenas reescreveu histórias, ela profanou o que era sagrado para revelar o que era real. Hoje, vamos descer ao porão escuro da literatura para encontrar a mulher que assustou o mundo ao provar que a bela e a fera podem habitar o mesmo corpo feminino. A gênese da rebelde, o pós-guerra e o silêncio. Angela Carter nasceu em 1940. O mundo estava em chamas. Londres era um cenário de escombros, racionamento e sirenes. Mas o verdadeiro bombardeio, para Angela, era o silêncio sufocante que se seguiu à vitória. Na década de 50, enquanto ela crescia, a Inglaterra tentava desesperadamente voltar a uma normalidade que nunca existiu para as mulheres. O destino feminino era uma linha reta: escola, casamento, domesticidade, apagamento. A literatura da época refletia isso. Os grandes titãs eram homens realistas, escrevendo sobre a crise de meia-idade do homem branco de classe média. Para o sistema literário, o fantástico, o gótico e o excessivo eram considerados gêneros menores, coisas de mulherzinha ou devaneios infantis. Mas o que eles não sabiam é que Angela estava transformando esse gênero menor em uma bomba relógio. Ela cresceu como uma criança estranha, anoréxica na adolescência, uma forma trágica de protesto contra o corpo que o mundo queria consumir. Ela sentia na pele que ser mulher era habitar um território ocupado. E foi na biblioteca, entre os clássicos e os surrealistas, que ela começou a forjar suas armas. Ela não queria escrever sobre o chá das 5. Ela queria escrever sobre o que acontecia quando o bule quebrava e o sangue começava a escorrer. O Despertar em Tóquio. A libertação pelo exílio. Muitos biógrafos ignoram o ponto de virada crucial na vida de Carter: o Japão. No final dos anos 60, Angela usa o dinheiro de um prêmio literário para abandonar o marido e fugir para Tóquio. Imagine o escândalo. Uma mulher, sozinha, em uma cultura completamente diferente, sem as proteções do nome do marido ou da estrutura social inglesa. Foi lá que ela se tornou, verdadeiramente, Angela Carter. Em Tóquio, ela percebeu que a feminilidade era uma performance, uma máscara. Ela via as geishas, via o teatro kabuki e entendia: eu posso ser o que eu quiser, porque ser mulher é uma construção social, um figurino que eu posso rasgar. Você já sentiu que está apenas interpretando um papel que não escreveu? Angela sentiu isso, e foi no Japão que ela decidiu queimar o roteiro. Ela voltou para a Inglaterra radicalizada. Não apenas politicamente, mas esteticamente. Ela descobriu que o erotismo era uma ferramenta de poder. Que o desejo feminino não era algo a ser escondido, mas uma força política capaz de implodir as instituições. Ela parou de pedir permissão para ser brilhante. O Manifesto da Carne. A Paixão da Nova Eva. Ao retornar, Carter publica obras que deixam a crítica conservadora de cabelo em pé. The Passion of New Eve, A Paixão da Nova Eva, é um delírio surrealista sobre gênero, mudança de sexo e o fim da civilização.
Ela estava décadas à frente de seu tempo. Enquanto o mundo ainda discutia se mulheres podiam usar calças, Angela estava escrevendo sobre a fluidez do ser, sobre como o patriarcado transforma homens em carrascos e mulheres em estátuas de cera. A escrita dela era barroca, rica, exagerada. Ela usava palavras como se fossem joias roubadas. Ela foi acusada de ser difícil. Mas a verdade é que ela era perigosa. Ela entendia que o realismo era uma prisão. Se você escreve apenas a realidade, você aceita as regras do opressor. Se você escreve o mito, o sonho e o pesadelo, você pode mudar a raiz do pensamento humano, profanando os contos de fadas. Chegamos ao coração da sua obra-prima, The Bloody Chamber, A Câmara Sangrenta. Publicado em 1979, este livro é o motivo pelo qual o patriarcado literário tentou apagá-la. Ela pegou as histórias de Charles Perrault e dos irmãos Grimm e as dessecou como um cirurgião. No conto que dá nome ao livro, Uma Releitura de Barba Azul, a protagonista não é salva por seus irmãos cavaleiros no último segundo. Na versão de Angela, quem segura a espada para decapitar o monstro é a mãe da garota. Uma mulher velha, forte, que atravessa o oceano a cavalo para salvar a filha. Percebe a mudança? O poder volta para as mãos femininas. Ela não aceitava que a curiosidade feminina fosse um pecado. Para Carter, a curiosidade da mulher no quarto proibido era o primeiro passo para a liberdade. Ela nos ensinou que o monstro, muitas vezes, é apenas o homem que teme a nossa autonomia. O desejo como arma. Um dos pontos mais polêmicos de Angela Carter foi sua relação com o erotismo. Ela escreveu The Sadean Woman, A Mulher Sadeiana, um ensaio onde defende que a pornografia e o erotismo deveriam ser usados pelas mulheres para entender a mecânica da opressão. Muitas feministas da época a atacaram. Diziam que ela estava fazendo o jogo dos homens. Carter respondeu com um sorriso irônico. Se não entendermos como o desejo funciona, seremos escravas dele para sempre. Ela acreditava que a mulher tinha o direito de ser o sujeito do desejo, e não apenas o objeto. Ela escreveu sobre o prazer feminino com uma crueza que incomodava. Não era um prazer romântico, de luz de velas. Era um prazer selvagem, faminto, humano. Ela queria que as mulheres tivessem o direito de ser imperfeitas, vorazes e até cruéis. O realismo mágico, a moda inglesa. Muitas vezes comparada a Gabriel Garcia Marques, Angela criou um estilo único, mas, enquanto o realismo mágico latino-americano buscava as raízes da terra, o de Carter buscava as raízes da psique europeia. Ela via magia no circo, no teatro de variedades, nos bordéis, nas feiras de curiosidades. Suas obras como Nights at the Circus, Noites no Circo, nos apresentam Fevers, uma mulher com asas que pode ou não ser uma fraude. A pergunta que ela faz ao leitor é: importa se é real, desde que isso me permita voar? Carter estava nos dizendo que a imaginação é o único lugar onde o patriarcado não tem jurisdição total. E é por isso que devemos cultivar nossa própria estranheza. Por que ela foi apagada? O custo da indisciplina. Se Angela Carter era a força da natureza que estamos descrevendo, por que seu nome não estampa todos os livros didáticos? Por que ela não é o primeiro nome que surge quando falamos de literatura britânica do século XX? A resposta é desconfortável. Angela Carter foi vítima de um assassinato de reputação intelectual. O sistema literário, em sua maioria gerido por homens que valorizavam a sobriedade e o realismo estéril, não sabia onde colocá-la. E, na dúvida, o patriarcado apaga. A armadilha dos rótulos. Primeiro, tentaram enquadrá-la como uma escritora de gênero. No mundo acadêmico daquela época, se você escrevia sobre vampiros, lobisomens ou castelos góticos, você era automaticamente rebaixada para a prateleira da literatura de entretenimento. O realismo, aquele que descreve homens entediados em escritórios, era considerado a alta literatura.
Ao usar o fantástico, Carter estava, na visão míope da elite, brincando de boneca, enquanto os homens discutiam a vida real. Mas a ironia é que a fantasia de Carter era muito mais real e brutal do que qualquer romance doméstico. Ela usava o mito para dissecar a política do corpo. O sistema não a ignorou, porque ela era irrelevante. O sistema a ignorou porque não conseguia refutá-la sem admitir que ela estava certa sobre a nossa podridão interna. A rejeição das suas próprias irmãs. O apagamento de Angela também veio de onde menos se esperava, de setores do feminismo da segunda onda. Na década de 70 e 80, havia uma corrente feminista muito forte que pregava o puritanismo e o papel da mulher como eterna vítima da agressão masculina. Quando Carter publicou histórias onde as mulheres sentiam tesão pela fera, ou onde elas usavam sua própria sexualidade como uma lâmina, ela foi chamada de traidora. Algumas críticas feministas a acusaram de reproduzir a pornografia patriarcal. Elas não entenderam que Angela não estava reproduzindo a violência, ela estava expondo o mecanismo dela. Ela dizia que se as mulheres não assumissem a autoria do seu próprio desejo, inclusive dos seus desejos mais sombrios, elas continuariam sendo apenas propriedades do desejo alheio. O estigma da escritora de culto. Você já percebeu como chamamos mulheres brilhantes e difíceis de artistas de culto? Esse é o maior elogio e insulto que existe. Ao dizer que ela era de culto, a grande mídia estava dizendo: ela é apenas para iniciados. Ela é estranha demais para você, dona de casa. Ela é intelectual demais para você, trabalhador. Eles criaram um cordão sanitário ao redor de sua obra. Angela Carter era indisciplinada demais para o consumo de massa. Ela falava de Marx e Freud na mesma frase em que descrevia o brilho de um bordel. Ela misturava a baixa cultura das feiras com a alta cultura da filosofia. Para o patriarcado literário, uma mulher inteligente é um ativo. Mas uma mulher inteligente e indisciplinada é uma ameaça à ordem pública, o silenciamento pela estetização. Por fim, quando não conseguiram mais ignorar seu talento, tentaram silenciá-la pelo elogio vazio. Começaram a focar apenas na sua prosa poética, no seu estilo barroco, como se sua escrita fosse apenas um enfeite bonito. É como elogiar o brilho da faca, mas ignorar o corte que ela faz na carne. Falar que Carter escrevia bonito era uma forma de não falar sobre o que ela estava dizendo, que a família tradicional é muitas vezes um matadouro e que o amor romântico pode ser a forma mais refinada de escravidão. Ela não queria ser lida para ser admirada. Ela queria ser lida para que o leitor saísse do livro transformado, e preferencialmente um pouco mais perigoso. O peso do olhar masculino na crítica. Durante décadas, os críticos, em sua maioria homens, revisaram os livros de Carter focando apenas no seu estilo exuberante, como se ela fosse uma decoradora de interiores e não uma filósofa da carne. Eles chamavam sua escrita de frouxa ou excessiva. Sabe o que isso significa na linguagem da opressão? Significa que ela ocupava espaço demais, que ela falava alto demais, que ela não aceitava os limites da sobriedade masculina. Eles tentaram enterrar Angela Carter, mas esqueceram que ela era uma semente de algo muito mais selvagem. O Legado, de Neil Gaiman, a Margaret Atwood. A influência de Angela Carter é um rio subterrâneo que irriga quase toda a fantasia e o feminismo moderno. Sem Carter, não teríamos o realismo sombrio de Neil Gaiman. Sem Carter, o conto da Aya de Margaret Atwood talvez não tivesse a mesma coragem de explorar a biopolítica do corpo feminino. Ela abriu as portas para que autoras pudessem escrever sobre lobisomens, vampiros e deusas sem serem ridicularizadas. Ela provou que o mito é o campo de batalha onde as guerras culturais são vencidas ou perdidas. Hoje, quando você vê uma série que reconstrói uma vilã de conto de fadas sob uma luz humana, saiba que Angela Carter já tinha feito isso. E melhor,
em 1970. A garota que não queria ser salva. Chegamos ao ponto crucial. Por que ler Angela Carter hoje, em pleno século XXI? Porque ainda vivemos cercados por histórias que nos mandam esperar. Esperar pelo emprego ideal, pelo amor ideal, pela validação externa. Carter nos ensina que a salvação é uma armadilha, que o príncipe que te salva hoje é o rei que te tranca na torre amanhã. Ela nos convida a caminhar pela floresta escura, não com medo do lobo, mas com a consciência de que o lobo é uma parte de nós. A liberdade não é a ausência de perigo, é a capacidade de escolher quais perigos valem a pena enfrentar. A mensagem de Angela é: coma a maçã, saia do caminho, abra a porta proibida. E se o monstro aparecer, olhe nos olhos dele até que ele se transforme ou fuja. Torne-se a autora do seu próprio mito. Angela Carter nos deixou cedo em 1992, vítima de câncer. Ela morreu no auge de sua potência criativa, mas deixou chaves espalhadas por todos os seus livros. Chaves que abrem as câmaras sangrentas da nossa própria alma. Ela nos desafiou a não sermos apenas personagens coadjuvantes na história dos outros. Ela nos desafiou a sermos as autoras, as diretoras e, se necessário, as vilãs de nossas próprias vidas, se vilã significar ser uma mulher que não obedece. A história tentou apagá-la, mas a voz de Angela Carter é um uivo que atravessa o tempo. E você? Vai continuar esperando o final feliz que escreveram para você, ou vai pegar a caneta e começar a escrever o seu próprio? Se esse mergulho na mente de Angela Carter despertou algo em você, não guarde isso. Comente de onde você está assistindo. Qual conto de fadas você gostaria de ver virado do avesso? Inscreva-se para não perder o resgate da próxima mulher extraordinária que o mundo tentou silenciar. Porque enquanto houver uma história sendo contada, a revolução de Angela Carter continuará viva. Angela Carter. Presente.